2024 mal começou e já temos o concorrente favorito a jogo do ano. E o principal motivo para isso pode não estar em sua gameplay, mas sim em sua tendência. Sally falando aqui e hoje vamos abordar a construção de uma boa imagem e características em Palworld. Então, deixa o like e bora! De tempos em tempos, temos visto algumas febres virais aqui na internet, desde vlogs, 50 fatos sobre mim e outros. E hoje temos diversos jogos que vão do mais simples até o mais complexo, de certa forma tomando espaço no cenário e na mente daqueles que navegam no YouTube. Quem não se lembra de Among Us, que até mesmo alguns políticos em eleições da época jogaram com youtubers famosos dos mais diversos lados, ou mesmo do sucesso que foi o lançamento de Genshin Impact para as diversas plataformas, onde basicamente a internet inteira só estava falando daquilo. E assim, a tendência vai sendo construída. E duas das principais formas para se fazer sucesso em qualquer área são a criação de novas tendências ou aproveitar a tendência existente ao máximo. E essa tendência não é limitada apenas aqui no YouTube. Qualquer que seja a plataforma ou ferramenta contém essas regras. E isso também engloba o desenho, onde se está desenvolvendo uma clara intenção dessas tendências de se voltar àquilo que eu chamo de o aspecto da fofura. Se você voltar algum tempo atrás, você verá que, principalmente o mangá, que é o que lidamos aqui no canal, ele passou por uma série de mudanças ao longo dos anos. Fazendo um recorte simples de 10 anos, você consegue ver que a cada década ia se mudando um pouco o estilo de desenho e todas aquelas obras que eram produzidas dentro desse tempo de 10 anos, eles tinham uma similaridade muito grande de desenhos. E é por isso justamente que nós temos diversos personagens de mangás e animes diferentes que eles são parecidos esteticamente e às vezes até na personalidade também. Justamente porque ambos se aproximam ao que seria aquele modelo estético da época que faz mais sucesso com as pessoas. E isso não precisa de ter aquele recorte de tempo para ser identificado. Basta algum estilo. Se você for olhar a música, por exemplo, bandas de música que tocam em estilos diversos ou um determinado estilo como o rock, por exemplo, tem suas próprias características, o próprio K-pop também. E assim, a gente chega na tendência de hoje, que é esse aspecto da fofura. Personagens extremamente fofos, bobos e caricatos tomando espaço. Onde o círculo ele tem aquela predominância quando você vai fazer o design de alguma coisa e elementos mais fofos, mais simétricos são apresentados. E essa é uma daquelas coisas que explica que por mais que Palworld tenha se referenciado muito em Pokémon, e muito mesmo, ele não chega a ser uma cópia. Apenas ambos se basearam em um conceito de desenho muito semelhante. E o fato de ambos abordarem esse cenário de florestas e bichinhos fofinhos faz com que seja quase impossível você fazer algo que não seja semelhante ao que é Pokémon hoje em dia. Ark Survival é um jogo que tem diversas das mecânicas que Palworld tem, e nem por isso está sendo debatida essa questão de cópia. Afinal, ambos são jogos de sobrevivência e vão ter similaridades na gameplay por causa dessa característica. Então, você pegar um animal como uma ovelha, querer representar ele de modo fofinho, inevitavelmente vai acabar, de certa forma, até mesmo por sua questão de memória de já ter visto algum animal parecido assim, principalmente no universo extenso que é Pokémon, vai ficar parecido com o Marip. Então, basicamente, você tem essa tendência de fofura e as empresas estão tentando esgotar ao máximo essa tendência e tirar o máximo de proveito dela enquanto ela ainda está permeando aí. E é normal que jogos, obras, qualquer coisa que esteja disposta a entrar nessa tendência façam mais sucesso do que as demais, com um pouco mais de frequência. Então sim, a fofura tem papel importante nisso. Podemos reparar em diversos jogos, animes, mangás que o fofinho tem estado realmente com essa evidência absurda. Dragon Ball há alguns anos se tratava de personagens robustos, quadrados e, acima de tudo, extremamente musculosos e sérios. E agora no Super, se você observar o design e personagens como Goku, verá uma nítida mudança de aspecto, com os personagens aos poucos perdendo aquela quantidade massiva de músculos, ficando mais bobos, tendo decisões mais caricatas, que só foi evidenciada mais ainda com a vinda de Dragon Ball Daima. E isso não só em Dragon Ball, em MOBAs que pegaram justamente essa mudança de tendência, podemos reparar isso, essa mudança ocorrendo através dos designs, dos mapas, dos campeões que cada vez mais têm aquela predisposição
disposição a lançarem personagens mais atraentes, mais carismáticos, mais fofinhos, muitos personagens mais feminilizados, crianças, e tirando um pouco a ideia de monstros com chifres, caveiras e esse tipo de característica. Em Arena of Valor, vemos muito isso, a mudança daqueles mapas antigos mais voltados para o lado medieval e a adição de mapas novos, mais coloridos, com utilização de uma paleta bem mais penetrante nesse sentido de cores vivas e fortes, esvoaçando ali pela tela nos nossos olhos. Outro que podemos dar de exemplo também é Hunter x Hunter, que teve ali em 2011 o seu remake, que foi absurdo de tantas formas, um baita de remake na real, mas que partiu muito para esse lado mais colorido, né? Tirando ali momentos sombrios de sangue, de brutalidade, e mudando através do próprio enquadramento da cena e da utilização das cores, trazendo um ambiente um pouco menos sombrio do que a sua primeira versão. Aos poucos, você repara que tem se trocado aquela base mais pontiaguda e quadrada no design de seus personagens, além daquela história mais profunda e uma paleta de cores mais sombria e opaca, por algo mais saturado, com utilização de cores primárias bem fortes e também a utilização do círculo na hora do design de personagens e também trabalhando em algo mais simples, mais mastigado para a pessoa que vai ter contato com a sua obra. E lógico, tem funcionado. É só reparar a diferença entre o sucesso de Pokémon, que sempre teve essas características, e o de Digimon, que, na minha opinião, sempre foi superior ao abordar questões mais sérias e ter uma variedade maior de monstros e seres. Porém, não se concretizou na prática como um sucesso avassalador igual que Pokémon teve. Palworld é de fato aquele jogo que queríamos de Pokémon e que a Nintendo nunca nos proporcionou. E pelo que vejo, essa característica mais imersiva dos jogos tem tudo para ser mais trabalhada e ter muito mais visibilidade nos próximos anos, com o uso mais agressivo da IA, tanto na criação de elementos nos jogos, como também em diálogos com o potencial de serem únicos, com a utilização da resposta em tempo real, com a que temos, por exemplo, no ChatGPT, além também dos óculos e outras formas de realidade virtual. Parece que a vida real está realmente mais chata a cada dia que passa. E por isso, aparecem diversos jogos e também animes e isekais, com a proposta de nos fazer sonhar com um mundo em que viver na pele os desafios que nossos personagens favoritos vivem seja possível. Tendência é tudo. Quando alguém descobre alguma nova fórmula de sucesso, aparecem diversas obras tentando pegar parte daquele público. E isso não surgiu com Palworld. Digimon, Medabots, Beyblade, Zet-Bell não são cópias de Pokémon apenas por abordarem o mesmo conceito em volta de parceiros de briga e poderes sobrenaturais e tecnológicos. Personagens parecidos também se tratam da mesmíssima premissa, justamente porque, com o tempo, nos acostumamos com a visão da forma com que esses elementos trabalham a nossa percepção. Não se esqueça, os primeiros desenhos de mangás eram esquisitos e sofriam muitos preconceitos na época, e só com o tempo que fomos ensinados a normalizar esse tipo de desenho. Apostar em uma nova tendência é muito arriscado e requer tempo de maturação das pessoas para ser normalizado. Então, o melhor, mercadologicamente falando, é seguir o ritmo daquelas que já são tendências, e foi justamente o que Palworld fez. Identificou algo que não sabíamos que precisávamos, e criou esse jogo que não sabemos até quando sua febre durará. Lógico, tem sempre obras que conseguem se manter mesmo indo contra a maré, produzindo seu próprio estilo, mas é fato que apenas aquelas que abrem mão de uma identidade única ou visualidade característica viram tendências, pelo menos a curto prazo. E é por essa razão que obras titânicas como Berserk, por exemplo, não viram uma febre absurda na internet. Há algum tempo, estilos como Barroco e Rococó eram as tendências da época, e a grande parte dos artistas que faziam sucesso naquele tempo se encontravam dentro desses estilos, fazendo muitas vezes obras parecidas tanto em tema quanto em técnicas. Aqueles que inovavam em grande parte foram reconhecidos apenas após a sua morte. Ontem foi o Barroco, hoje é esse fenômeno da arte fofa. A pergunta que fica é até quando durará isso? Obrigado por ficarem comigo até aqui. Não deixem de comentar e se inscrever, pois o próximo vídeo trarei para vocês um artista que verdadeiramente está criando uma nova tendência. Vejo vocês lá, ou talvez no anterior.